10h15, vamos para as pautas? Vamos para as pautas do Virtual News. Metade de uma aldeia ucraniana desaparece após ataque russo com mísseis. Em um cemitério próximo a um campo nos arredores remotos do vilarejo ucraniano de Vorza, moradores removeram a vegetação rasteira e limparam o lixo para abrir espaço para mais sepulturas. Trabalhando silenciosamente, era algo para distraí-los do horror do que aconteceu no dia anterior. Enquanto dezenas de pessoas se reuniam no café local para uma refeição em homenagem a um soldado que morreu na guerra contra a Rússia, um míssil da Rússia atingiu, matando pelo menos 52 pessoas. Foi um dos ataques mais mortais durante 20 meses de combate e que devastou a pequena e unida comunidade. O choque está dando lugar à tristeza, bem como as questões sobre como os russos poderiam ter sabido da reunião, que alguns residentes de Zonza dizem ter sido um ataque deliberado. Entre os mortos estava Olia, de 36 anos, que deixa 3 filhos. O marido dela também morreu. Seu pai, Valery Korzori, estava no cemitério se preparando para enterrar ela e seu genro. Perto dali, 3 irmãos preparavam um plano para enterrar os seus pais, ambos mortos no que o presidente Zelensky chamou de um ataque russo deliberado a civis. Moscou nega ter como alvo civis na sua invasão em grande escala, posição que repetiu nesta sexta-feira em resposta ao ataque à cidade. Milhares de pessoas foram mortas numa campanha de bombardeamentos que atingiu edifícios de apartamentos e restaurantes, bem como centrais elétricas, pontes e silos de cereais. Tá aí. Não é uma guerra de narrativas, não é um simples conflito, as pessoas estão morrendo. Estão sendo mortas. Os ataques estão acontecendo e os alvos ali foram civis. Então, mas podia ter sido hidrelétrico, mas tudo bem, mas mesmo assim ainda afeta civil, porque... mas a guerra é essa estrutura. Nós estamos falando de vidas. Nós acabamos de falar aqui da morte de 4 pessoas no Rio de Janeiro, que está estarrecendo o país. Você imagina uma situação como essa também, não é para estarrecer o mundo? As pessoas ali homenageando alguém que morreu na guerra e de repente, BUM! Esse conflito já não era nem para estar acontecendo. E tampouco já passou da hora de acabar. Márcio, é complicado. E apesar de nós não trazermos aqui a guerra de narrativas que está acontecendo, ela está em voga. E o que eu penso é que realmente, como você disse, já não devia estar acontecendo mais. Eu acho que a ONU, como digamos assim, como a instituição potente e defensora dos direitos humanos universais, ela já devia ter se posicionado. A OTAN também já devia se posicionado. A Rússia, na verdade, eu colocando aqui a Rússia como invasora do país ucraniano, ela já não devia nem estar fazendo mais parte do Conselho de Segurança. Eu acho que existe muita preocupação em se atacar a Rússia e da retaliação, mas realmente ela não existe mais o que segurar ou o que protelar nessa tentativa de se acabar com a guerra, porque civis estão morrendo, como você disse, são vidas humanas que não tem nada a ver, que não esperaram essa guerra, que não queriam estar nessa guerra e estão lá porque acabou acontecendo, é a casa deles, e esse número vai aumentar. E é o que acontece, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas é o que está trazendo a fadiga para o exército ucraniano, esse fato de muitos civis mortos e a Ucrânia tentando se defender e buscando ajuda bélica de outras nações e tendo algumas ressalvas, porque tem países que, por conta de mudança de governo, já acabou limitando essa ajuda. Então é uma situação muito complicada, é uma situação que realmente eu acho que se as instituições que têm o poder de vetar essa guerra não se posicionarem de fato e falar, olha, vai ser assim, vai ser assado, eu acho que essa guerra vai continuar muito e muitas vidas vão ser perdidas. O mundo não pode se acostumar. Não deve se acostumar. Não pode se acostumar, é inadmissível que se acostume e a indignação dê lugar para o comodismo. E aí a gente cobra da ONU também uma posição mais firme, né? Gente, não adianta retaliação no WhatsApp não, viu? Quando a gente fala, porque assim, Márcio, eu acho que é a única instituição que tem. Você vê que a Rússia, eu estou falando aqui da Rússia, mas assim, é o que chega pra gente
né, do que a gente está vendo de fora desse lugar. Que a Rússia foi a invasora, a gente sabe, mas existem outros contextos. A Ucrânia, é claro, os civis estão sofrendo, mas o governo ucraniano não é um governo leigo nesse sentido. Não sei se vocês sabem da cultura ucraniana, da história da Ucrânia em relação às lutas bélicas, mas a Ucrânia não é inocente em relação a retaliações de outros países. Tá? É que esse contexto tomou forma principalmente por ser o maior distribuidor de grãos do mundo. Mas existem outros países naquela região que não têm esse poder bélico, que também sofrem ataques o tempo inteiro. Mas eu acho, voltando aqui, eu acho que as instituições como a ONU já devia ter tido uma retaliação contra a Rússia e os países que estão defendendo essa guerra, que é a Bielorrússia, a China, e aí, né? Aí a gente corre o risco é complicado porque a gente corre o risco o maluco da Coreia do Norte lá também. Japão, Coreia do Norte, louco com poder no mundo tem um monte. Todos esses países estão tendo conflitos entre nações vizinhas dali da região asiática. Então, é muito complicado. Mais uma vez, a gente tem aquele cenário que levantou-se lá as grandes guerras. Vamos lembrar, na época que era um bloco só na União, das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a coisa acontecia mais camuflada. Mas agora, deixou de ser, a cortina de ferro se abriu, o mundo acompanha.